Talvez meu relato não seja um daqueles extremamente fortes, suponho, mas ainda assim é uma história que até minha família ouve com receio. Eles acham que é produto do medo, que naquela noite eu simplesmente perdi o controle. Como disse, talvez não seja tão forte com isso. Será difícil que acreditem em mim. Se não o fizerem, entenderei. Minha família cresceu em uma vila que cada vez mais se torna deserta. Tínhamos medo de sair às ruas, que eram continuamente patrulhadas por criminosos, como acontece em lugares afastados, onde de repente chega um grupo de crime organizado e toma o controle. Por isso nos mudamos para a capital. Meus pais, meus irmãos e eu, lá na capital, já nos esperavam todos os meus tios, que assim que meus avós morreram, deixaram minha cidade. Nós éramos os únicos da família que permanecia lá. Fizemos isso até quando pudemos. Pouco depois, algo aconteceu e os criminosos foram embora, mas o dano já estava feito. Aquilo se tornou uma vila fantasma. Restaram apenas um punhado de habitantes, pessoas muito velhas ou muito cansadas para começar de novo em outro lugar depois. Soubemos que os que ficaram foram se apropriando de nossas terras, que nossa casa estava em ruínas, destruída por pessoas que entraram apenas para acabar com tudo. Eu queria verificar isso, mas nunca houve a menor razão para voltar lá até o ano retrasado, mais ou menos por estas datas. Trabalho com um arquiteto que foi encarregado de construir vários depósitos em um vilarejo, a 1 hora daquele lugar em que cresci. Já tínhamos ido ver os terrenos, mas houve um problema, uma correção nos limites, e eu tive que ir confirmar se todos os novos dados que tínhamos estavam agora corretos. Ramon, o arquiteto, só confia em mim quando as coisas se tornam complicadas. Então, eu tive que ir, mesmo que fosse sozinho. Acabou ficando tarde. Eram 4 da tarde quando ainda estava medindo por lá e percebi que era hora de voltar. Recolhi minhas coisas, carreguei toda a caminhonete e me apressei para retornar. Liguei o rádio, ouvia uma espécie de estação religiosa. Era a única que eu conseguia mais ou menos sintonizar. Caso contrário, estaria em completo silêncio, pois meu telefone também não tinha sinal. Assim, comecei a dirigir de volta para casa. Quando peguei a estrada, percebi o quão perto estava da minha antiga vila. Se o que me disseram era correto, não seria um problema ir e ver o que havia acontecido com o lugar onde cresci. Era a única vez que estaria por lá, com o tempo para dar uma olhada no que quer que fosse. Agora, não resisti à curiosidade, queria ver, arriscar que meu coração se partisse. Infelizmente, não estava preparado para o que encontrei. Aquilo parecia completamente abandonado. A única coisa que parecia funcionar era a mercearia de Dona Conceição. Achei incrível. Se restassem 3 ou 4 famílias, já era muito, pois não se via ninguém do que a pobre Conceição vivia. Se não havia mais ninguém para vender, talvez auxílio, pensei. Certamente os que permaneceram no lugar eram aqueles que podiam plantar sua comida, que tinham animais de fazenda. Fui cumprimentá-la, e ela não me reconheceu, não me ofendi. Comprei alguns biscoitos de polvilho, que depois percebi que estavam vencidos há 2 anos. A pobre mulher mal tinha forças para espantar as moscas. Disse-lhe que eu tinha morado lá quando era pequeno. Ela disse que sentia muito que eu tivesse que voltar. Comecei a perguntar sobre meus amigos, sobre as pessoas do lugar, e a resposta era sempre a mesma. Ou tinham ido embora, entrado no tráfico, ou estavam mortos. Até que perguntei sobre Justino. Ele ainda estava por lá, na mesma casa de sempre. Por algum motivo, isso me alegrou o coração. Justino era um colega da escola do primário. Não era meu amigo, mas fui muito cruel com ele naquela época. Zombávamos dele por ser pobre, embora todos nós fôssemos. Mas acho que era porque ele não se envergonhava.
Ele não pedia à mãe sapatos que ela não podia comprar, não remendava a calça quando se rasgava no 6º ano, ainda usava a mesma que usava no 3º, rasgada e já acima dos tornozelos. Sempre os chamávamos de pula-brejo. Eu pensava muito nele, falando com minha psicóloga sobre aquelas coisas que não conseguia superar, do que me fazia sentir culpado. Embora eu fosse uma criança, quando fui cruel com ele, aquela era a desculpa perfeita para visitá-lo, cumprimentá-lo e, claro, oferecer desculpas. O lugar me pareceu muito menor do que eu lembrava. As ruas que foram um campo de futebol agora pareciam estreitas, mas pude me ver ali por um momento anos atrás, jogando com meus amigos. Quando o lugar estava vivo, já não restava nada. As casas estavam arruinadas, sem telhado. Passei pela escola pelo que um dia foi a escola. Depois peguei aquele caminho que passava entre as árvores para terminar no campo e, ao final, em uma casinha, a de Justino e sua mãe. O campo estava mais abandonado que a vila. A plantação de milho parecia mais alta que eu. Ao longe, vi um espantalho. Achei curioso que estivesse vestido de mulher. Parecia que fazia muito tempo que nenhum carro entrava por lá, no meio daquele caminho. O mato era muito alto, mas apenas no meio. Deixei minha caminhonete vários metros antes, para chegar caminhando para não assustar. Los Justino saiu surpreso. Estava igualzinho e reconheci aquela cara de susto ao me ver, embora agora ele provavelmente não tivesse ideia de quem eu era. O cumprimentei e disse meu nome. Ele ficou intrigado por um momento, como se perguntasse por que eu estava ali. Disse que tinha visitado o lugar para ver o que restava da minha casa, que Dona Conceição tinha me dito que ele ainda estava ali. Não entendo por quê, mas ele ficou feliz em me ver. Parecia que gostava de ter alguém mais ali com ele, que alguém se lembrasse de que ele existia. Ele me convidou a entrar e aceitei, ainda surpreso com sua amabilidade. Era como se ele não se lembrasse de quem eu era, de como o tinha tratado. Perguntei se ele se lembrava bem de mim, e ele disse que sim. Até me contou sobre aquela vez, quando ele e sua mãe derrubaram uma caixa de verduras que levavam. Todos riram. Eu fui o único que decidiu ajudá-los e os acompanhei até sua casa, carregando nos braços todas as verduras que pude. Foi curioso porque eu não lembrava disso, e essa foi a única memória que ele guardava de mim. Ele pegou uma garrafa de cachaça e aceitei um gole. Disse que só um, porque eu dirigiria de volta à cidade, mas aceitei o segundo. Quando uma chuva começou, disse que esperaria que não sairia na tempestade, e ele serviu a segunda dose. Sentamo-nos em sua entrada para ver a chuva cair. O vento estava forte naquele finalzinho de tarde. Sabia que ia chover e até tinha visto o tempo se formando, mas não liguei. Estava prestes a dizer algo, mas Justino ignorou. Então fiz o mesmo. Pelo menos tentei fazer sem perceber. Já eram 7 da noite. Continuamos bebendo e perguntei a Justino se ele não lembrava do quanto fui mal com ele, como zombava junto aos outros. Ele disse que sim, mas que há muito tempo tinha decidido deixar isso para trás, nos perdoar. Ele deixou de ter raiva de nós quando encontrou o Chicão, o pior de todos, um suposto amigo que na verdade nos causava dor de cabeça. Eu não sabia o que tinha acontecido com ele, então perguntei onde ele o encontrou. Naquele momento. Pensei que ele estava prestes a me contar uma história normal, que o mais mente fraca dos seus amigos. Você acaba encontrando nas ruas um dia, às vezes pedindo dinheiro nas calçadas, perdido nas drogas. Uma história que eu certamente já tinha ouvido, mas não. Justino estava prestes a me contar algo muito diferente, algo que aconteceu pouco depois de eu ter deixado o lugar, quando tínhamos 15 anos. Chicão estava se juntando há meses com aquelas pessoas más, aquelas que andavam fortemente armadas. Eu não vivia as ameaças que Justino me contou.
aquelas que ele fazia até mesmo a seus amigos, a seus pais. Por estar andando com aquele tipo de gente um dia, ele subiu na caminhonete desses caras e simplesmente foi com eles. Disseram que ele era muito corajoso, que isso o levaria longe. Ele foi com eles e não voltou mais. Depois disso, seus pais e as pessoas que restavam começaram a procurá-lo. Chicão era um menino problemático, mas ainda assim um menino, apesar de tudo. E quem o encontrou foi Justino. Semanas depois de terem parado de procurá-lo, ele tinha ido quase na saída da cidade, onde ainda tinha família, onde sempre havia algo de comer para eles. Quando ele e sua mãe já não tinham nem farinha com água para comer, de volta com sua sacola, decidiu cortar caminho pela mata. Pode dar medo, mas não a pessoas como ele, acostumadas a percorrê-la à noite. Além disso, ele estava com seu cachorro, mas de repente este começou a chorar. A latir para algo à frente, Justino levava uma lanterna que achou no lixo. Ele apontou para cima, para as árvores, para onde seu cachorro continuava latindo. Lá estava pendurado o que restava de Chicão, pendurado por uma perna, disse Justino. Parecia que estava ali há semanas, sem entrar em detalhes. Ele me disse que Chicão foi torturado da forma mais cruel que você possa imaginar. Quem fez o que fez com ele? Nem humano era mais. Doeu muito vê-lo assim. Justino disse que naquele momento percebeu o quão frágeis todos nós somos e que no fundo éramos todos crianças assustadas mesmo quando fomos tão maus com ele. Por mim, tudo está perdoado, só falta você se perdoar, ele me disse enquanto tomava mais uma dose. Dessa vez, ouvi algo que claramente era um choro. Parecia vir do milharal. Perguntei se estava tudo bem e ele disse que sim, mas que era melhor entrarmos porque já estava esfriando. Ele tentou abrir outra garrafa, mas eu disse que não, que estava bem assim, que preferia um café para poder sair dali assim que a chuva acalmasse. Ele preparou o café não sem antes zombar de mim. Ao longe, vi um espantalho. Achei curioso que estivesse vestido de mulher. Parecia que fazia muito tempo que nenhum carro entrava por lá, no meio daquele caminho. O mato era muito alto, mas apenas no meio. Deixei minha caminhonete vários metros antes para chegar caminhando para não assustar. Los Justino saiu surpreso. Estava igualzinho e reconheci aquela cara de susto ao me ver, embora agora ele provavelmente não tivesse ideia de quem eu era. O cumprimentei e disse meu nome. Ele ficou intrigado por um momento, como se perguntasse por que eu estava ali. Disse que tinha visitado o lugar para ver o que restava da minha casa, que Dona Conceição tinha me dito que ele ainda estava ali. Não entendo por quê, mas ele ficou feliz em me ver. Parecia que gostava de ter alguém mais ali com ele, que alguém se lembrasse de que ele existia. Ele me convidou a entrar e aceitei, ainda surpreso com sua amabilidade. Era como se ele não se lembrasse de quem eu era, de como o tinha tratado. Perguntei se ele se lembrava bem de mim, e ele disse que sim. Até me contou sobre aquela vez, quando ele e sua mãe derrubaram uma caixa de verduras que levavam. Todos riram. Eu fui o único que decidiu ajudá-los e os acompanhei até sua casa, carregando nos braços todas as verduras que pude. Foi curioso porque eu não lembrava disso, e essa foi a única memória que ele guardava de mim. Ele pegou uma garrafa de cachaça e aceitei um gole. Disse que só um, porque eu dirigiria de volta à cidade, mas aceitei o segundo. Quando uma chuva começou, disse que esperaria que não sairia na tempestade, e ele serviu a segunda dose. Sentamo-nos em sua entrada para ver a chuva cair. O vento estava forte naquele finalzinho de tarde. Sabia que ia chover e até tinha visto o tempo se formando, mas não liguei. Estava prestes a dizer algo, mas Justino ignorou. Então fiz o mesmo. Pelo menos tentei fazer sem perceber. Já eram 7 da noite.
Continuamos bebendo e perguntei a Justino se ele não lembrava do quanto fui mal com ele, como zombava junto aos outros. Ele disse que sim, mas que há muito tempo tinha decidido deixar isso para trás, nos perdoar. Ele deixou de ter raiva de nós quando encontrou o Chicão, o pior de todos, um suposto amigo que na verdade nos causava dor de cabeça. Eu não sabia o que tinha acontecido com ele, então perguntei onde ele o encontrou. Naquele momento, pensei que ele estava prestes a me contar uma história normal, que o mais mente fraca dos seus amigos. Você acaba encontrando nas ruas um dia, às vezes pedindo dinheiro nas calçadas, perdido nas drogas. Uma história que eu certamente já tinha ouvido, mas não. Justino estava prestes a me contar algo muito diferente, algo que aconteceu pouco depois de eu ter deixado o lugar, quando tínhamos 15 anos. Chicão estava se juntando há meses com aquelas pessoas más, aquelas que andavam fortemente armadas. Eu não vivia as ameaças que Justino me contou, aquelas que ele fazia até mesmo a seus amigos, a seus pais. Por estar andando com aquele tipo de gente um dia, ele subiu na caminhonete desses caras e simplesmente foi com eles. Disseram que ele era muito corajoso, que isso o levaria longe. Ele foi com eles e não voltou mais. Depois disso, seus pais e as pessoas que restavam começaram a procurá-lo. Chicão era um menino problemático, mas ainda assim um menino, apesar de tudo. E quem o encontrou foi Justino. Semanas depois de terem parado de procurá-lo, ele tinha ido quase na saída da cidade, onde ainda tinha família, onde sempre havia algo de comer para eles. Quando ele e sua mãe já não tinham nem farinha com água para comer, de volta com sua sacola, decidiu cortar caminho pela mata. Pode dar medo, mas não a pessoas como ele, acostumadas a percorrê-la à noite. Além disso, ele estava com seu cachorro, mas de repente este começou a chorar. A latir para algo à frente, Justino levava uma lanterna, que achou no lixo. Ele apontou para cima, para as árvores, para onde seu cachorro continuava latindo. Lá estava pendurado o que restava de Chicão, pendurado por uma perna, disse Justino. Parecia que estava ali há semanas, sem entrar em detalhes. Ele me disse que Chicão foi torturado da forma mais cruel que você possa imaginar. Quem fez o que fez com ele? Nem humano era mais. Doeu muito vê-lo assim. Justino disse que naquele momento percebeu o quão frágeis todos nós somos e que no fundo éramos todos crianças assustadas mesmo quando fomos tão maus com ele. Por mim, tudo está perdoado, só falta você se perdoar, ele me disse enquanto tomava mais uma dose. Dessa vez, ouvi algo que claramente era um choro. Parecia vir do milharal. Perguntei se estava tudo bem e ele disse que sim, mas que era melhor entrarmos porque já estava esfriando. Ele tentou abrir outra garrafa, mas eu disse que não, que estava bem assim, que preferia um café para poder sair dali assim que a chuva acalmasse. Ele preparou o café não sem antes zombar de mim. Eu sei, eu tinha certeza que Justino ainda estava lá, que Dona Conceição ainda está lá. Comi o polvilho vencido que ela me vendeu, mas eu não tinha nada a provar. Não havia razão para voltar. Não contei a ninguém que passei a noite lá, até vários dias depois. Mas tudo o que recebi da minha família foram explicações sobre o que, segundo eles, eu imaginei que havia acontecido. Ninguém sequer considerou a possibilidade de que algo daquela noite tenha sido real. Fiquei tão irritado com a forma como reagiram e parei de contar a história. Mas vou confessar a vocês que estou reunindo forças e coragem para voltar àquele lugar, para procurar Justino, para percorrer aquelas ruas novamente, talvez para reconstruir minha casa em algum momento, a casa onde cresci. Sobretudo, porque há semanas um dos amigos de infância do meu pai deu uma volta por lá. Não sei como ele soube do que vivi, porque pelo menos eu não contei.
Ele veio me ver especificamente para me dizer que da casa de Justino não restava nada, que a única coisa que havia lá era um espantalho horrível no meio do que foi seu campo. Eu não acredito nele, não posso acreditar. Há coisas que preciso ver com meus próprios olhos. Por anos trabalhei para minha tia em uma floricultura em frente a uma funerária. Durante a madrugada, eu vendia arranjos florais para aqueles que chegavam tarde e tristes para velar seus mortos. Alguns vinham com lágrimas nos olhos, outros pareciam estar ali apenas por obrigação, como se visitassem alguém que não lhes importava tanto. Durante os anos em que trabalhei lá, presenciei muitas coisas. Algumas tristes, outras estranhas. Mas o que aconteceu em uma noite de tempestade ficou marcado em minha memória de uma forma que jamais esquecerei. Naquela noite, eu estava acompanhada de Magda, uma colega de trabalho. O céu rugia com trovões e a chuva caía com tanta intensidade que mal conseguíamos enxergar a funerária do outro lado da rua. Era como se estivesse completamente às escuras, sem velórios ocorrendo naquela noite. Vai ser uma noite lenta, disse Magda. Não há movimento algum. Fechamos a porta quando o vento começou a empurrar a chuva para dentro da loja. A noite estava fria e úmida, e o som da água batendo contra o vidro trazia uma sensação incômoda de isolamento. Sentamo-nos atrás do balcão e conversamos, enquanto eu organizava alguns arranjos de flores. Trabalhar naqueles buquês sempre me dava uma estranha sensação de paz. O ato mecânico de cortar caules e ajeitar pétalas mantinha minha mente ocupada. Magda, por outro lado, estava inquieta. Contou-me sobre o medo que tinha de tempestades desde a infância. Disse que, quando criança, ouvia histórias de que a chuva forte trazia consigo espíritos errantes, almas perdidas que vagavam na escuridão em busca de abrigo. Então, um som súbito nos interrompeu. Alguém bateu na porta. Ergui os olhos e vi, através do vidro embaçado, a silhueta de uma mulher vestida inteiramente de preto. Seu véu cobria quase todo o rosto, deixando apenas um vislumbre de sua pele pálida visível sob a iluminação fraca da rua. Não era incomum que algumas pessoas ainda se vestissem assim, especialmente as mais velhas, mantendo tradições de luto de tempos passados. Magda e eu trocamos um olhar breve antes de me levantar para abrir a porta. Coloquei um tapete para que a mulher pudesse se secar ao entrar. Quando abri, uma lufada de vento gelado atravessou a loja, arrepiando cada fio do meu corpo. A mulher permaneceu imóvel por um instante. Então caminhou lentamente até o canto da loja, onde ficavam as coroas de flores mais elaboradas. Magda e eu continuamos perto do balcão, observando-a. Já havíamos aprendido que algumas pessoas preferiam escolher os arranjos em silêncio, enquanto outras precisavam de assistência imediata. Essa mulher parecia do tipo que queria ficar sozinha. A chuva lá fora aumentava, e foi então que vimos uma carroça se aproximando da funerária. Andava devagar, puxada por um cavalo magro e velho. 2 homens de chapéu estavam sentados na parte da frente, protegendo-se da chuva. Magda foi até a entrada para ver melhor. Um relâmpago iluminou o céu, e por um breve momento conseguimos enxergar melhor os homens na carroça. Suas roupas eram antiquadas, como se tivessem saído de uma época muito distante. A madeira da carroça parecia velha, carcomida pelo tempo. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo naquela cena me incomodava profundamente. "Perdão, senhora", falei, voltando-me para a mulher de preto. "A senhora tem algum serviço na funerária em frente?" Nenhuma resposta. Voltei meu olhar para Magda, que ainda estava observando a carroça.
Quando me virei novamente para a mulher, um calafrio me atravessou. Ela havia desaparecido. A loja estava completamente vazia. O silêncio foi quebrado pelo barulho de algo se movendo no depósito nos fundos da loja. Magda e eu nos entreolhamos. Nenhuma de nós se atrevia a dar um passo sequer. Não havia como aquela mulher ter passado por nós sem percebermos. Ela teria que ter saído pela porta da frente, mas o sino sobre a porta não havia tocado. Magda respirou fundo e, sem pensar muito, gritou: "A senhora não pode estar aí, precisa sair agora." O silêncio persistiu. Criando coragem, Magda entrou no depósito e acendeu a luz. Eu hesitei, ficando do lado de fora. Ouvi sua voz me chamar: "Vitória, venha ver isso." Entrei no pequeno cômodo, mas não havia ninguém lá. O depósito não tinha saídas nem janelas. Era impossível que a mulher tivesse sumido daquela maneira. Mas o mais assustador era que, apesar de ela estar completamente encharcada quando entrou, não havia uma única gota de água no chão. Voltamos para a frente da loja e olhamos para a rua. A carroça já não estava mais lá. No entanto, 3 figuras permaneciam na calçada em frente. Os 2 homens de chapéu estavam lá, e entre eles, a mulher de preto. Podia jurar que era a mesma mulher que estivera dentro da loja. De repente, eles começaram a atravessar a rua em nossa direção. Magda correu para a porta, colocou o letreiro de fechado, e eu, tremendo, baixei as cortinas e apaguei as luzes. As 3 figuras se posicionaram bem em frente à porta, suas silhuetas mal perceptíveis atrás da cortina. Lá fora, a noite estava mais escura do que nunca. Magda pegou o telefone com mãos trêmulas e ligou para minha tia. Sua voz estava trêmula ao explicar o que estava acontecendo. Minha tia nos disse para nos escondermos no depósito e trancarmos bem a porta. Disse que entraria em contato com um amigo policial que patrulhava a área. Foi então que ouvimos batidas na porta. Uma das 3 figuras estava tentando entrar. Segurei a respiração. Magda e eu nos encolhemos no depósito. O silêncio era opressor, até que ouvimos o som de uma sirene ao longe. A patrulha policial estacionou na frente da floricultura. Vimos a luz vermelha giratória iluminando as cortinas. Quando arriscamos olhar, as 3 figuras já não estavam mais lá. 2 policiais desceram da viatura. Um deles era mais velho, por volta dos 50 anos. O outro, jovem. Abrimos a porta com as pernas ainda bambas. "Boa noite, senhoritas. Tudo bem por aqui?" Me pediram para dar uma olhada, mas confesso que não entendi bem o que disseram que aconteceu. Tentamos explicar, mas conforme falávamos, a história parecia absurda até para nós mesmas. Os 2 policiais trocaram olhares, e então o mais velho disse em voz baixa: "A noite está estranha. As funerárias próximas não estão funcionando. Além disso, recebemos um chamado de uma funcionária da limpeza da funerária na rua de trás. Disse que ouviu passos em uma sala, onde só havia um falecido, sem visitas." "E tem a mulher de preto, chefe", murmurou o policial mais novo. "Sim, recebemos relatos de uma mulher que supostamente pulou de uma ponte nesta noite. Mas quando chegaram lá, não havia corpo, nem rastros, nada." A noite terminou de forma estranha. O pai de Magda veio nos buscar. No caminho, a cidade parecia vazia. As poucas pessoas que encontramos nas ruas pareciam sombras, como se estivéssemos vagando por uma cidade de fantasmas. Nunca encontramos explicação para o que aconteceu. Mas, até hoje, quando a chuva cai forte como naquela noite, o medo volta a ser real.